Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha. Capítulo 3. Raízes e fantasmas. Quando saí pela lateral do fórum, a noite já me esperava. Voltei para casa. A ideia de ouvir Corajoso me nauseava. Aquilo não era coragem, era cansaço. A sala estava escura. Sentei sem tirar o paletó. Pensei em ligar para Laura. Não liguei. Não era só o caso, era eu. Desde que entreguei aquela manifestação, vinha carregando um peso que não estava nos autos. Era anterior. Talvez fundacional. Tornei-me promotor porque queria justiça. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas havia dias como aquele, em que eu não sabia mais se queria justiça, ou só um lugar onde minha voz fizesse algum sentido. Pensei em meu pai, empresário, homem de fala dura e valores rígidos. Não entendia minha escolha. Dizia que funcionário público era quem se escondia do mundo. Meu pai dizia: "Você vai enterrar seu talento no Estado." Eu respondia, tentando explicar: "Talvez eu esteja só tentando salvar alguma coisa." Mas não era só isso. Meu pai não desacreditava da justiça por teoria, era biográfico. Fora preso aos 27 anos, acusado de envolvimento com um grupo subversivo durante o regime militar. Nunca soube ao certo se ele participou de algo além de reuniões em bares e panfletagens mal impressas. Mas o que sei é que passou 6 meses numa cela respondendo por um crime que não cometeu. Depois foi absolvido, mas saiu marcado. A partir dali, fez fortuna com exportação. Fundou empresa. Evitou debates e nunca mais confiou em Estado algum, muito menos em juízes, promotores ou delegados. Por isso, quando eu disse que prestaria concurso para o Ministério Público, ele me olhou como quem assiste a uma tragédia anunciada. Meu pai disse: "Você vai servir ao mesmo sistema que quase destruiu a nossa família?" Eu tentei argumentar. Disse que a democracia era outra, que a justiça mudara, que agora havia garantias. Ele riu, um riso seco, amargo, e respondeu: "Mudou nada, Saulo. Só aprenderam a parecer mais justos." Minha mãe era o oposto. Professora de história numa escola estadual, acreditava no poder das ideias e da formação crítica. Funcionária pública como eu viria a ser, mas com outro espírito, o de quem via na sala de aula uma trincheira silenciosa contra o esquecimento. Foi dela que herdei o gosto pelos livros e pela argumentação, não como arma, mas como caminho. Diferente do meu pai, ela nunca combateu minha escolha. Pelo contrário, quando passei no concurso, chorou de orgulho. Disse que meu ofício seria duro, mas necessário, que eu teria a chance de fazer o que muitos prometem e poucos cumprem: ouvir, ponderar, decidir com justiça. Naquele tempo, suas palavras me guiavam, mas com o tempo, a sombra do meu pai passou a me incomodar mais. Minha escolha profissional foi também uma ruptura, e como toda ruptura, deixou sequelas, em mim, nela e entre nós três. Carreguei durante anos uma culpa silenciosa por tê-lo enfrentado, como se cada erro no ofício reforçasse o que ele previa, que a justiça era um teatro e eu, um dos seus figurantes. Por isso, talvez, o meu rigor, por isso, a responsabilidade que às vezes roçava o limite do insuportável, por isso, o medo visceral de errar, de cometer injustiças, de repetir, ainda que sem querer, o que haviam feito com meu pai. E ao mesmo tempo era isso que me empurrava para dentro dos livros, da filosofia, da literatura, da história, buscando ali uma forma de não endurecer por completo, de lembrar que o mundo pode ser mais justo do que os autos permitem enxergar. Passei no concurso com 27 anos. Não foi fácil, nem esperado. Meus colegas da faculdade diziam que eu era disciplinado, mas disperso. Lia muito, sim, mas lia o que não caía na prova. E talvez tenham acertado. Só que naquela altura, o que me movia não era o conteúdo programado.
Era o desejo de entender o mundo e de transformá-lo, ao menos um pouco. Quando saiu o resultado, houve comemoração, sim. Meus colegas vibraram. Minha mãe chorou. Amigos de infância mandaram mensagens. E até meu pai, mesmo contido, pareceu genuinamente orgulhoso. Não disse muito, mas o vi sorrindo com os olhos, aquele sorriso que vinha poucas vezes, e só quando algo o tocava fundo. Eu sabia que ele ainda temia que eu me decepcionasse com o sistema, que me ferisse tentando salvar uma estrutura que tantas vezes falha, mas no fundo ele também sabia que eu precisava seguir meu próprio caminho. O que doeu talvez foi outra coisa. Foi saber que eu não assumiria a empresa que ele construíra com tanto esforço, que sua sucessão seria quebrada, que seu legado tomaria outra forma, uma que ele admirava em silêncio, mas não compreendia por inteiro. Meus irmãos seguiram ao lado dele. Ambos já trabalhavam com ele na empresa e estavam prontos para dar continuidade ao que ele começou. Eu era o único que fugia da rota, o único que buscava outro sentido. Levantei e novamente sentei, agora de frente para a tela do computador, e pensei: agora é comigo. Comecei no interior. Cidades pequenas, processos acumulados, crimes banais e cotidianos, mas nem por isso menos humanos. Atuei em tudo: roubo, estupro, homicídio, briga de vizinho, dívida de pensão. E fui notado, não por querer, mas por fazer. Meus relatórios eram claros, meus pareceres firmes. Os juízes confiavam, os advogados respeitavam. Diziam que eu era técnico, mas sensível, que sabia ouvir, que tinha presença. Depois de 3 anos, fui promovido para a capital. E desde então, por onde passei, deixei a impressão de alguém que cumpre, com seriedade, o que promete: servir à justiça. Com o tempo, ganhei notoriedade no tribunal do júri. Era ali que eu me sentia mais inteiro, diante dos jurados, em plenário, com o microfone na mão e o rosto voltado para uma plateia de cidadãos comuns. Não buscava teatralidade, mas havia algo naquilo que me atravessava. E atravessava os outros. Diziam que eu era bom orador, que minhas palavras tinham peso, que minha voz, sempre contida fora dali, ganhava densidade quando falava de injustiças, de brutalidades, de tudo aquilo que o Estado não prevenia e o ser humano não freava. Meu discurso era marcado por uma indignação controlada, mas real. Eu não gritava, eu expunha, com veemência, com gravidade, com aquela raiva limpa de quem ainda acredita que pode fazer diferença. Os jurados, em geral, ouviam. E mais do que isso, decidiam conforme eu argumentava. Nem sempre, claro, mas muitas vezes. O suficiente para que me vissem como alguém de influência, e o suficiente para que, por dentro, eu começasse a temer a carga da própria voz. Porque quanto mais ela convencia, pois mais perigoso seria errar. O prestígio, no entanto, tem um custo, e eu paguei com silêncio. Meu casamento durou quase 10 anos. No início havia entrega, planos, cumplicidade. Mas aos poucos, a carreira foi ocupando tudo. Não por ego, nem por vaidade, mas por peso, por urgência, por esse chamado invisível que faz o promotor levar os autos para a cabeça e o fardo das decisões para o peito. Ela dizia que eu estava me afastando. E estava. Chegava tarde. Falava pouco. A mesa de jantar foi perdendo conversa. A cama, perdendo toque. Tentamos resistir. Fizemos terapia. Tentamos pausas. Mudanças de rotina. Viagens. Mas o desgaste não estava fora.
estava dentro. Eu já não sabia mais separar o homem do cargo. No fim, restou respeito, mas faltava vida. Nos separamos sem escândalo, sem advogados em guerra, sem brigas públicas. Apenas um fim discreto entre dois adultos que já não conseguiam se alcançar. Depois disso, o silêncio em casa foi absoluto. O espaço que antes era dividido se tornou um abrigo funcional. Livros, processos, café e solidão. E talvez por isso Laura tenha surgido como surgiu. Não como paixão avassaladora, mas como alguém que atravessava esse silêncio com leveza. Uma mulher que ouvia, que entendia, que não recuava. Ethan seria julgado. O menino sobrevivera. A imprensa tinha seu espetáculo. E eu tinha a mim mesmo. E isso naquela noite parecia quase insuportável. A história continua. Na quarta-feira, o próximo capítulo te espera.